Olha aí, pessoal, e o dólar subiu de novo, disparou mais uma vez 0,70% de aumento, estava numa queda constante, aliás, caiu pra caramba, desde aquele ápice daquele recorde absurdo causado por quem? Por quem? Pelo Lula, mas o cara abriu a boca de novo. Eu cantei essa pedra porque eu falei dessas declarações do Lula antes de muita gente, diga-se de passagem, aí somos a nova grande mídia, hein? Mas então, em decorrência disso, o mercado acordou daquele jeito. Obviamente isso aí iria acontecer, já era esperado, mas a verdade é que o Lula parece insistir nesses problemas aí e cair em contradições que, vamos lá, infelizmente o povo brasileiro não é capaz de compreender, mas que são gritantes, né? Por exemplo, né, falando da questão do dólar, o Lula afirmou que povo mais pobre não compra dólar, compra comida, né? Como se o pão que o pobre compra não fosse feito de trigo, que é importado, porque o Brasil não é produtor de trigo, ele importa bastante trigo pago em dólar. Não pago em amor, não pago com boas intenções, pago com dólar. E toda vez, então, que esse mané abre a boca para falar as besteiras dele, o dólar sobe e o pobre tem que pagar mais caro para comer pão. Então, é o nível do absurdo do que o Lula fala, mas é difícil para o povo brasileiro, de maneira geral, fazer uma correlação, mas a gente vai tentando. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o avanço foi de 0,70% hoje, quarta-feira, dia 17, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né, revertendo a queda do dia anterior. Então, aqui nós temos o gráfico de 5 dias do dólar. E veja aqui, então, como ele estava até em patamares mais baixos, né, inclusive aí no começo do dia de hoje, do pregão ali, né, um patamar bem tranquilo comparado com o que esteve semanas atrás, mas de repente, olha aí, repercussão do que o Lula falou, né? Óbvio, elevou o valor do dólar mais uma vez, aqui terminou em 5,49, né? O pessoal falou 5,46 aqui, acho que ficou até pior, né? Olhando o gráfico de um mês, a gente leva até um susto, né? Que esse monte Everest aqui no meio, que foi o ápice das bobagens que o Lula falou, quando o Haddad passou um pito e segurou o Lula por pouco tempo, até ele dar a fatídica entrevista lá para a Record e causar esse cenário absurdo aqui, né? Então, o grande ponto realmente que causou a celeuma no mercado foi a declaração sobre a meta fiscal. De forma mais precisa, o Lula falando que não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver, entre aspas, coisas mais importantes para fazer, né? O que é mais importante para o Lula? Qualquer coisa, essa é a verdade. O cara se acha o Deus, o cara se acha o Estado, né? O Estado sou eu, pensa assim o Luiz Inácio Lula Sol da Silva, presidente Sol, né? Então, não importa se tem um orçamento para ele, não importa se o Congresso fiscaliza a execução desse orçamento, porque o Congresso, os representantes do povo, não é assim que funciona a República, a democracia, o Congresso aprova esse orçamento, faz modificações em tese para refletir a vontade do povo, não é essa a ideia da República. Então, se isso passou pelo Congresso e tem meta fiscal estabelecida nesse orçamento, o Lula tem que obedecer a isso aí, porque a vontade do povo expressa por seus representantes. Não. O Lula sabe o que é mais importante para o povo, para o Brasil, né? Não precisa se sujeitar a essas formalidades, burocracia, orçamento, meta fiscal. Fala sério, a meta quem faz sou eu aí, né? E, obviamente, aí, o mercado teve um déjà vu, né? É um papo que estava rolando semanas atrás, de repente o Lula falou, não, compromisso fiscal aqui é o maior mote do nosso governo, a gente trabalha para manter o equilíbrio fiscal, etc, porque eu aprendi em casa com a dona Lindu e não sei o que, tal. Tá aí o discurso do cara que realmente fala quase tanto quanto a prática demonstra mais. Aliás, dia 22 está aí, faltam 5 dias, portanto, para o governo Lula apresentar o seu relatório bimestral, onde, em tese, ele vai ter que contingenciar um bocado de coisas. Se não tiver contingenciamento, meu amigo, se prepare que o mercado vai ficar daquele jeito aí, né? O pessoal tenta colar a história lá dos juros nos Estados Unidos. Não. O que explica isso daqui, que explica
essa subida é o que o Lula falou, Lula abrindo a boca, né? Esse é o ponto principal aqui da meta fiscal, realmente foi aquilo que causou o problema, né? Falou dos gastos, né? Que o mercado aqui, né, tem uma divergência de conceito, né? Nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto, né? Então, é investimento, é o que eles falam. Isso aí não é gasto, é investimento. Quer dizer, se eu pagar uma faculdade aí que custa 20 mil reais por mês e não tiver esse dinheiro para pagar, eu estou investindo na minha educação, no meu futuro, né? 6 meses eu estou quebrado, nem isso, né? 2 meses eu estou quebrado já, tem, sei lá, a Jota na minha porta querendo me matar, né? Mas, não, com o governo a coisa funciona diferente aí, né? Vai vendo. E aí a gente tem, então, essa fala do Lula junto com empresários, falou um monte de bobagens ali, por sinal, coisas asquerosas em muitos aspectos ali e tudo mais. Tem vídeos dele falando, enfim, né? O Lula tirou o dia para falar bobagem. Impressionante aí, né? Isso aqui aconteceu ontem, terça-feira. E aí, obviamente, isso aqui reflete muito no cenário econômico, né? Ele falou aqui, ó, o povo mais pobre, o povo mais humilde, quando ele tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar, ele compra comida, né? Tá, primeiro, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, gente? Olha a cabeça desse animal, né? Desse quadrúpede aí, né? Como assim? A questão do dólar não tá subindo, é bom para o pobre tá subindo o dólar, é isso que ele gostaria que fosse, né? Não, o povo mais humilde tem dinheiro, então ele vai comprar dólar agora que está subindo, né? Dá a entender que a subida do dólar é boa, porque o povo mais pobre vai comprar quando está caindo, né? Deveria, né? Mas, enfim, aí o que decorre a partir daí, né? Não, o pobre compra coisas para a família, né? Coisas para a família. Às vezes ele tem uma motinha ali, um veículo próprio bem baqueadinho, mas que leva ele para baixo para cima, leva a mulher, leva o filho dele e tudo mais. E aí o camarada tem que pagar mais caro na gasolina. Por quê? Porque o dólar subiu. Obviamente o Lula abre a boca, o dólar sobe. A Petrobras compra e outras distribuidoras também precisam comprar combustível lá de fora em dólar, pagar em dólar por esse petróleo para refinar aí e tudo mais. E vai ficar mais caro lá na bomba de combustível, perdão, aí, né? Ainda que a Petrobras tente segurar isso por um tempo. Ou seja, o Lula falando bobagem e o dólar subindo aqui não é papo de mercado. Não é papo de investidor. O investidor está feliz da vida, o dólar subindo, né? Se ele estava nas ações antes, agora ele vende as ações dele e vai comprar alguma coisa aí, vai entrar em shortado aí, né? E apostar contra o dólar. Para ele tá ótimo, meu amigo. Para o produtor de conteúdo do YouTube recebe em dólar, tá ótimo. Quanto mais subir, melhor, né? No campo da receita, pelo menos, isso vai ser bom. Não, o problema não é o mercado. Ninguém coloca isso como sendo o mercado financeiro que está preocupado com o dólar, olhando para o dólar. O dólar subindo é uma desgraça para o povo brasileiro. O trigo dispara. Isso é um problema seríssimo, porque aí o pão vai ficar mais caro, o bolo vai ficar mais caro, o biscoito vai ficar mais caro. Produtos acessíveis para o pobre que estão ali na mesa dele frequentemente, e ele vai ter mais dificuldade para comprar isso, vai comprometer mais o seu salário por conta disso. Aí, né? Fora outros itens, dei 2 exemplos aqui apenas. O Brasil importa coisa pra caramba. Isso é pago em dólar, normal, natural que seja dessa forma. Aí, quem está se ferrando nessa história é o povo mais pobre, e quem está causando toda essa celeuma aqui no dólar é o Lula. Primeiro, abrindo a boca para falar um monte de bobagens com recorrência, com frequência, as declarações mais estúpidas, mais estapafúrdias que alguém pode conceber. E, em segundo lugar, o Lula acaba prejudicando, de maneira geral, a cotação do dólar, o risco Brasil, a inflação, a taxa Selic, a Bolsa de Valores, a economia como um todo, quando ele pratica as suas políticas. A fala dele causa os picos aqui, depois o pessoal se acalma e tudo mais. A prática do Lula, não, porque ela compromete a economia do país com um plano de governo falido, que já é falido desde o passado, está sendo repetido de novo, todo mundo já viu esse filme, não é especulativo, é puramente lógico, é puramente empírico. Olha para trás e vê o que aconteceu quando esse tipo de política foi adotada. E aí todo mundo perde a confiança no Brasil e nós vemos esse tipo de coisa acontecer ainda mais. Por isso que eu digo, dia 22
de agosto vai ser muito mais importante, porque ali haverá algum grau de compromisso do governo Lula. 22 de agosto não, perdão, 22 de julho. E o dia 31 de agosto, mais ainda porque é quando o orçamento vai ser apresentado. E aí a gente vai ver o que vai ter de rombo fiscal, o que vai ter de previsões miraculosas de receitas que ninguém leva a sério, receitas que não vão acontecer como aconteceu agora em 2024. Enfim, o mercado vai ter um vislumbre melhor do que é o governo Lula. Não apenas pelas palavras tresloucadas dele que cometem esse tipo de transtorno aqui para o Brasil, mas sim pela prática que o governo Lula impõe a este país. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.